Nós estamos tendo o prazer, a honra de receber aqui a vereadora por Cuiabá, Maísa Leão, do Republicanos, né, vereadora? Isso. Uma honra recebê-la aqui. Bom dia. Bom dia, alegria toda minha de estar aqui. É sempre muito bom ouvir vocês e estar aqui junto é melhor ainda. Que bom. Vereadora, hoje nós demos uma notícia aqui que está impactando o Mato Grosso inteiro, né? É um problema de Cuiabá, mas atinge o Mato Grosso inteiro. Deve ser julgado hoje, espero que sim, porque o ano já começou, terminou o carnaval, não existe motivo mais para adiar nada, né? Vai ser julgado hoje a questão da intervenção na saúde em Cuiabá, né? E a briga de bastidores fora do local, ela é muito grande, mas o local parece que continua faltando coisa, caos, uma série de coisas. Como que está isso? Na verdade a gente espera que essa intervenção hoje seja de fato consagrada. Quando eu vejo o prefeito Emanuel Pinheiro dizer que a saúde de Cuiabá tem problemas pontuais, é só se for uma trama de pontos entrelaçados, porque a gente tem um problema generalizado e esse não é um problema da intervenção, esse não é um problema da troca de cargos, esse não é um problema que acontece corriqueiramente. Eu faço até o convite lá na Câmara, todas as vezes que um vereador vem contrapor, vamos juntos, vamos abrir uma live, vamos convidar a imprensa, a população, para escolher aleatoriamente uma unidade de saúde para ir. E se a gente for nessa unidade de saúde e tiver tudo ok, eu retiro cada palavra do que eu disse. E aí, obviamente, que o desafio não é aceito, porque é de fato um caos, é de fato uma situação de fundo de poço, de limite, de você chegar naquele ponto que não tem sustentação mais para continuar. Não há como um prefeito que chegou a 6 anos de gestão e deixou chegar nesse ponto continuar ingerindo, né? Porque a gente não pode falar que isso é uma gestão. Sim. Então a gente espera que hoje, de fato, seja consagrada essa intervenção. E aquela CPI estranha lá, a CPI dos 9 dias, né? Como que está esse negócio? Aquilo tem vida própria? Aquilo vai para algum lugar? Ela vai mudar o objetivo dela? Porque inicialmente a forma que ela foi criada ficou muito sem sentido. Qualquer um que entende o mínimo não tem sentido aquilo. Na verdade, assim, a gente vê um movimento na Câmara meio de desespero, porque houve uma mudança, né, com a volta do vereador Renivaldo, com a volta do vereador Luiz Cláudio, para que houvesse, assim, uma bancada de base mais organizada. E o que a gente vê é que eles não estão sabendo o que fazer. Essa foi uma CPI de narrativa, foi uma CPI para jogar para a imprensa, mas julgando que a imprensa fosse burra, né? Nós temos uma imprensa qualificada que compreendeu plenamente que não há o que olhar nessa CPI. Sim. 9 dias, a gente vai mover 120 dias de trabalho, toda a casa, parar para fazer oitivas do quê? Sendo que a intervenção não foi um ato político. Então, muita gente fala assim, a intervenção é fruto da briga entre Emanuel e Mauro. Não. A intervenção é fruto de uma iniciativa do Poder Judiciário, que não tem lado, que não tem partido. Sim. E ela só aconteceu porque nós estamos vivendo o caos. Então, assim, ela é natimorta, ela nasceu, não teve a repercussão que eles esperavam, não sei se foi inocência da parte deles que a repercussão seria positiva, e não se fala mais disso lá nos bastidores, como se nunca tivesse sido proposta. Então, A repercussão foi muito ruim mesmo, né? Sim. E sem contar que o custo de uma CPI para a sociedade é muito alto, né? Gasta-se dinheiro com isso, e dinheiro público, né? Não vai sair do bolso do vereador, não é do bolso, não é do salário apenas do vereador. Se bem que o salário é pago também com dinheiro público, né? Sim. Mas é destinado assim, uma grande parte o recurso de uma CPI, não só financeiro, mas de você parar toda a casa e a equipe para trabalhar em prol de algo que não tem objetivo. Qual era o objetivo dessa CPI? Tá surgindo alguns negócios. Essa CPI, como a outra que não foi aprovada, não pode dizer nada, mas que foi proposta na Assembleia Legislativa contra o Sintep, né? Sintep, se tem erro, e sei lá se tem ou não tem, é o caso de polícia, não é caso de CPI. Quando você pega um parlamentar que recebe dinheiro público e vai desenvolver uma atividade não direcionada à sua atividade, automaticamente há um desvio de função, que é pago com dinheiro público. Tem uma coisa que eu gosto de repetir aqui sempre mais, porque a população tem dificuldade de entender. Quais são as funções de cada um dentro da sua caixinha, né? E na Assembleia Legislativa a gente viu a Procuradoria agindo, né? Dizendo que a CPI é inconstitucional e o presidente mandando esse requerimento para o arquivamento, né? Na Câmara houve algum indicativo disso, vereador? Não, nenhum indicativo.
A gente discute até muito isso lá, porque existe na Câmara um movimento, não dos profissionais técnicos, porque a gente tem a doutora Fabiana, que está na casa há 30 anos, então ela não tem partido também, ela é uma pessoa extremamente técnica, mas a gente tem dentro das comissões um mix que muitas vezes é base, base, oposição, base, base, oposição. Então, a oposição é voto vencido na maioria das comissões, especialmente na CCJ, na Comissão de Ética, que são as comissões importantes para você dar a constitucionalidade ou não. Então, lá tem muito constitucionalidade dependendo do autor. Então, eu debato muito isso, porque na época da coleta do lixo, e tanto do IPTU também, a gente viu o prefeito falando, a Câmara é desqualificada, eles não sabem o que eles estão falando, e a todo tempo eu levantei. Não é inconstitucional a taxa do lixo, desde que Cuiabá cumprisse o marco regulatório do saneamento. Não cumpre. Não é inconstitucional você fazer a atualização dos cálculos, mas eu apresentei uma emenda que propunha 25% a cada ano durante 4 anos, para você não sacrificar o munícipe. E não foi aprovado. Não foi aprovado por quê? Porque veio da minha autoria. Então, é muito difícil. A gente debate isso todos os dias, porque isso só derruba a casa, derruba os 25. Sim. Isso mostra incompetência. Quando uma CPI nasce e ela é inconstitucional, quer dizer que aqueles legisladores não sabem o que eles estão fazendo. Então, a gente precisa elevar o nível da coisa e elevar cobrando. E a Câmara de Vereadores de Cuiabá, ela precisa de uma sequência de bons trabalhos, porque ela teve uma sequência de péssimos trabalhos que levou, acho que a Câmara que tem o pior rótulo político, né, que surgiu, não fico repetindo isso porque eu não gosto de rotulações, né? Quem ficou curioso, eu acho que todo mundo já sabe, quem ficou curioso vai pesquisar, não vou ficar falando aqui. Mas ela teve o pior rótulo que uma casa legislativa pode ter, uma casa que é representatividade do povo, né? E quando comete esses deslizes, né, deveria ter esse cuidado de, né, nós não podemos ser mais um dentro da situação que foi criada lá atrás, ela vem se arrastando. E quando ela fica com essa questão só dos blocos, oposição e situação deixa de ser situação. Ele passa a ser um puxadinho das demandas executivas, né? Que se a princípio pode parecer que seja legal essa questão, que a gente criou aí a chamada república, né, do parlamento e das discussões de coalizão, que significa isso, das relações de confronto, se isso a gente consegue explicar do ponto de vista da ciências políticas, do ponto de vista do cidadão, ele não vai conseguir nunca. Jamais. Porque ele sente na pele. Tá? A discussão literária fica legal, mas e aí na prática? O cara que foi eleito, aí eu volto à questão da função. A nossa Constituição de 88, mas nós podemos voltar às outras constituições, desde a primeira Constituição republicana, lá em 1891, né? Desde essa primeira Constituição, ela determina o seguinte princípio: as casas legislativas são 3 no Brasil. Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados Federais, essas 3 casas, e só essas 3 casas são representantes legítimas do povo. Não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente, não é de nada, é representante do povo. Tá? O prefeito, o governador, o presidente, os senadores não são representantes do povo. Representante do povo é o vereador, deputado estadual e deputado federal. Portanto, ele tem que cumprir isso, né, Maísa? Exatamente, tem que cumprir isso. E assim, a gente vê muita perda de foco lá nessa discussão de quem é Mauro, de quem é Emanuel. Eles mesmos vêm com esse discurso de precisamos acabar com isso, vamos apaziguar, todo mundo quer ser o que fez a união e a paz. Mas, na verdade, não é uma questão de união e de paz. Pode ter ideologias diferentes, pode ter posicionamento diferente, pode até não se gostar, mas a gente tem que estar ali para trabalhar. E Cuiabá hoje não está trabalhando. O que acontece em Cuiabá hoje é um caos, não só na saúde, mas na saúde é mais urgente porque as pessoas morrem. Sim. Mas, assim, a gente tem uma educação precária, a gente tem os contratos não são claros, a lei de transparência, ela não é utilizada, é como se essa lei não valesse. Então, virou realmente uma terra sem lei. Você vai buscar um contrato hoje no portal da transparência e ele não existe. Então, como é que a gente tem pregões acontecendo e você não tem acesso? Como é que você tem contratos que existem números, mas você não tem acesso? E quando você vai comparar o contrato físico com o contrato digital, ele não é igual, que foi o que aconteceu na intervenção. A grande descoberta da intervenção foi essa. Quando eles chegavam com o contrato físico e o contrato digital, o conteúdo era diferente. Então,
Então, assim, e a gente ainda tem pior aqui. Aqui é uma das únicas capitais, se não a única, em que o vereador não pode fiscalizar. Prerrogativa do trabalho do vereador. A gente tem uma lei de 2018 em que o vereador precisa avisar que vai fazer uma fiscalização. Então, não é fiscalização, é visita de cortesia. Eu não fui eleita para fazer visita de cortesia. E também não entendemos que, fiscalizar é ser truculento, é entrar lá, tratar as pessoas mal. Não, fiscalizar é chegar de surpresa. É ver como que é o funcionamento no dia a dia, é ver como que a Dona Maria, que chega lá, é atendida no bairro. Se eu avisar, vai estar tudo pronto. Vamos lá, constitucionalmente, as 4 prerrogativas do vereador. Legislar, o que significa? Criar novas leis, alterar as leis existentes ou suprimir leis que já não servem mais à sociedade. Segunda prerrogativa, fiscalizar, prerrogativa de ter acesso a documentações, a funcionamento, aonde o cidadão comum não pode chegar, o vereador pode chegar e fazer isso. Terceiro, orçar, ajudar a definir os princípios do orçamento da prefeitura. Sem assinatura do vereador, não resolve. E quarto, organizar a sociedade. Prever e analisar as coisas emergenciais que surgem na sociedade. São 4 prerrogativas que devem ser exercidas com toda a dignidade possível, né? E ninguém deve impedir isso, porque isso é constitucional, né? Se alguém impede isso, tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Alguém foi determinado, recebe dinheiro público para isso e termina não exercendo a função devida, né? Vereadora, a senhora tem uma luta de inclusão com crianças especiais, né? E recentemente a senhora passou a senhora que tem um filho autista, né? Passou por uma situação ao tentar matriculá-lo em uma escola particular. Eu queria saber, a partir dessa experiência da senhora, a senhora já entrou com essa bandeira e a partir dessa experiência a senhora planeja alguma ação? Com certeza. Assim, acho que o mais difícil é você passar na pele algo que você está acostumado a lidar. Mas quando é o filho da gente, a gente dá eu tive a sensação de paralisia, assim. Foi uma violência tão grande que eu que estou acostumada a ouvir relatos de violência, fiquei impactada. E assim, já era algo do meu conhecimento, mas o que foi importante de ter acontecido comigo? A repercussão de descobrir que a gente tem hoje mais uma inconstitucionalidade consagrada no estado de Mato Grosso, não é só Cuiabá, que é um normativo que impõe que a cada 2 crianças com deficiência, 20 alunos sem deficiência. O nome disso é segregação. Isso é inconstitucional, isso fere a Constituição Federal, isso fere a Constituição Estadual. Então, óbvio, eu saí dali devastada, meu filho, graças a Deus, não percebeu. É uma criança muito pura, muito alegre, por isso mesmo eu não tive uma reação na hora para que ele não percebesse. Fizemos o boletim de ocorrência, levamos a público, não para ferir a escola, mas para expor uma situação que, pelos comentários, mais de 300 na minha publicação, é uma situação cotidiana. E não só daquela escola, mas de várias. E aí levantamos esse normativo. Então, hoje, agora, o nosso processo de derrubar esse normativo. Então, já conversei via ofício com o governo do estado, já conversei via ofício com a Prefeitura de Cuiabá, com o vice-governador, com o Conselho Estadual de Educação. Encaminhei para a Superintendência da Pessoa com Deficiência, para o Conselho da Pessoa com Deficiência, e dei um prazo para eles, né, amigavelmente entrarem num consenso e revogar algo que está desde 2012, segregando os nossos alunos das escolas públicas e privadas, e de conhecimento de juristas. Então, assim, precisou acontecer comigo, precisou isso vir a público, e eu conversei com a defensora Rosana Leite, ela vai fazer uma reunião interseccional, levando todos os entes, mas se nada acontecer nesse caminho amigável, daí sim eu vou entrar com um processo judicial contra o Conselho, contra o Estado. Não gostaria de ter que fazer isso, mas a gente tem hoje uma segregação respaldada por normativo em Mato Grosso. Isso não pode acontecer. Ela entra na característica das leis discriminatórias, né? Exatamente. E discriminação no nosso país, pelo menos no papel, é proibido, né? É crime, né? A gente deveria fazer isso, né? É interessante esse seu depoimento, porque normalmente as autoridades constituídas que podem fazer alguma coisa, elas tratam da causa dos outros, né? Ser parte da causa
E como que é lidar com isso? Porque envolve a questão emocional, todo o processo de afeto. Lembrando que afeto, muita gente fala, o pessoal pensa só no amor, né? Afeto é tudo. Até quando você está com raiva, você está sendo afetado emocionalmente, né? Como que é isso, sentir essa paralisia? Estou te perguntando isso, Maísa, porque o cidadão comum, ele sente paralisia todos os dias por vários motivos, né? Como que é sentir isso, mesmo sendo uma vereadora? Só para, antes da senhora responder, só para contextualizar o pessoal do interior que não acompanhou, isso foi divulgado aqui, né? No interior, a vereadora foi matricular o filho dela, que é autista, em uma escola particular. Ao chegar na escola, eles disseram que havia vaga, daí quando descobriram que ele era autista, essa já não existia mais evaporou. a vaga, né? Então foi essa situação. Exatamente. Eu tenho algo que me move, porque assim, eu entrei na política por missão, entrei na política por idealismo, ainda existe gente que sonha. Tinha uma carreira consagrada, até 2019 não sonhava entrar para a política, e quando eu entrei, uma frase que me foi dita, seja uma vereadora que vê a dor. Esse ver a dor foi algo que me marcou muito, porque é o que você falou, a população todos os dias, ela sente na pele. Todos os dias, ela tem que acordar 5 horas da manhã para ir pegar senha. Senha essa que 6 horas já acabou. E essa senha vai garantir um atendimento 4 horas da tarde. Então, isso é humilhação. O que a população passa todos os dias é humilhação. Então, o ver a dor foi algo que me moveu desde o dia 1 na política. É óbvio que quando eu vejo uma mãe de autista, quando eu converso com elas, quando elas vêm trazer os relatos, são coisas que eu sinto. O meu filho, se você perguntar para ele é uma criança altamente funcional, que tem acesso a terapias, que tem um QI elevado, mas que sim, sendo autista de nível 1 de suporte, uma criança que sofre e que fala para mim, mãe, eu queria viver num mundo sem preconceito. E não há dinheiro no mundo, nem estudo no mundo que possa garantir a ele que eu vou dar um mundo sem preconceito para ele. Então, é uma luta de todos os dias e de conhecer. E aí, o que eu fiz para todas as outras áreas? A área da violência contra a mulher, que é uma área que eu atuo muito. A área dos pacientes oncológicos, que eu tenho uma associação, faço parte desse movimento. A gente levou muitas audiências públicas. No meu primeiro momento de assumir, eu já assumi de cara com 5 audiências públicas e sessões solenes, para que essas pessoas pudessem falar, para que essas pessoas pudessem trazer suas dores cotidianas, explicar o que é. Porque quando a gente vê hoje, tanto no governo do estado, que está com uma situação um pouco melhor do que a nossa capital, dizendo, inauguramos o Hospital X, inauguramos o Hospital Y, não estamos fazendo mais do que a obrigação. Mato Grosso hoje não está avançado na área de saúde e de educação. A gente precisa melhorar, a gente precisa ter senso de realidade e responsabilidade. Viemos de um estado que foi devastado por corrupção, que teve vários desmontes. O prefeito de Cuiabá, tudo que acontece foi da gestão passada. A gestão é dele já há 6 anos. Então, assim, hoje o que eu faço é trazer a dor para perto. Então, o gabinete é o 01, ele é aberto, a gente faz campanhas, a gente vai em bairro, a gente faz eventos de troca de informações, a gente leva muito conhecimento para isso, para escutar o relato. Então, a minha equipe, que não era minha equipe antes, são pessoas que começaram a trabalhar comigo, como a Evelyn, que está aqui, minha jornalista, começou a trabalhar comigo em outubro, não me conhecia. Ela mergulhou nas causas, porque ela ouviu o relato de cada mãe, ela ouviu o relato de cada mulher que passa por violência. A gente teve mulheres delegadas que andam com a arma na cintura, poderosas, falando do ciclo de violência que sofreram. E é isso que o gabinete é. Ele é uma alma viva que pulsa o coração do munícipe. A gente não está ali para ficar adivinhando o que o munícipe quer. Por isso que vereador tem que verear, tem que andar. A gente tem que ir lá, olhar, ouvir, sentir a dor para poder representar. Então, isso me move não só na causa das pessoas com deficiência, mas em todas as outras. 7h30. Vereadora, prazer recebê-la aqui, muito grande, sabe? Felicidade, venha sempre. Já estamos sempre à disposição. Com certeza. Virei sempre e que a gente fique aguardando cena dos próximos capítulos, que eu acho que hoje vai ser um dia muito importante para Cuiabá. Verdade.